Olá pessoal, bom dia. Desculpa, um pouco gripado. Sou Roberto Ponciano, estou aqui e vou fazer uma mini aula sobre o meu curso de Pablo Neruda Garcia Lorca. Isso faz parte da benfeitoria da vaquinha virtual que eu estou fazendo para arrecadar dinheiro para o livro que eu vou lançar. Já estou com o contrato assinado com a Chiado. Vocês estão participando do financiamento virtual para que o livro seja executado. O custo do livro não é baixo, é de R$12 mil. Eu estou correndo atrás para financiar o livro e eu vou fazer uma aula agora gratuita. Estou botando no YouTube uma aula preliminar do curso que eu vou fazer. Vou fazer um curso agora. Tá passando um carro aqui fazendo um barulho danado. Eu fui entrado no vídeo, não tem problema, assim mesmo. Moro no subúrbio, moro em olaria. Aqui é estilo aquela música do Chico mesmo, né? Gostosa, fresquinha, tapioca, passa o carro da pamonha, passa o carro do ovo, toda hora tem um barulho externo. Esse curso faz parte do financiamento. Eu estou com 12 alunos já, começa agora toda quinta-feira, não sei se é quinta, dia 12 ou dia 13 de setembro. Eu vou botar na descrição do vídeo depois o curso para vocês fazerem, quem quiser fazer, ajuda. E vou botar também o link da Kikante, na qual está a contribuição para o livro. O livro se chama Neruda, olha só, Neruda e Lorca, dois poetas rojos. Ele vem diretamente da minha dissertação de mestrado em letras neolatinas, e é um livro que vai contar as co-influências de Pablo Neruda e de Federico Garcia Lorca, né? Essa estrada que Neruda vai trilhar, a transformação que vai acontecer, o salto dialético, o salto qualitativo que vai acontecer na poesia do Neruda depois que ele está na Espanha. Então é um livro que eu reputo como um livro importante, bem interessante, embora seja um livro também acadêmico, é um livro muito biográfico, vai falar muito sobre os dois, vai falar de poesia. Nesse momento tão duro que a gente vive no nosso país, um momento fascista, um momento de retirada de direitos, um momento de ataque à cultura, né? A gente vê aí a horda fascista falando um monte de bobagem, falando de Lei Rouanet, com raiva da poesia, com raiva da literatura, com raiva da filosofia. Esse pessoal destila muita raiva. É importante a gente retomar essa coisa da esquerda de não falar só de política, né? A gente não viver num mundo insuportável em que não haja cultura. Então, a gente vai falar sobre poesia. E poesia de dois poetas muito engajados, né? Tanto Neruda, um poeta chileno que depois foi senador pelo Partido Comunista, militante comunista, mas que não começa assim. E o Lorca, que é muito mais um expoente cultural, um militante. Eu reputo o Lorca como militante socialista nunca declarado, mas ele tinha um grupo teatral chamado La Barraca e tem um discurso em homenagem à fundação de uma biblioteca que ele fala de Lenin, ele fala de Dostoiévski, fala da Revolução Russa. Ele é um homem cuja militância foi sempre muito mais cultural do que política, mas durante a República, a breve vida da República Espanhola, ele trabalhou culturalmente com a República e sob o signo da República, que era uma república de esquerda, formada tanto por liberais, mas também por comunistas, por anarquistas, por socialistas, né? E que é o símbolo maior do crime que foi a Guerra Civil, o assassinato de milhares de espanhóis republicanos, uma guerra que alguns dizem, né, a guerra da metade da Espanha contra a outra metade, que a metade errada ganhou uma guerra. Lorca é o primeiro assassinado, o primeiro grande nome assassinado na guerra, e assassinado por crime nenhum. O julgamento do Lorca, o que se sabe desse fúnebre, desse tétrico julgamento fascista, é que ele foi retirado da casa de um amigo. Ele tinha se refugiado em Granada, na casa de um amigo que inclusive dizem que era falangista, que era de direita, mas ele confiava muito, parece que não foi o próprio amigo que o acoaguetou, mas ele confiava tanto na amizade das pessoas da sua terra natal, que parece que saiu à luz do dia, passeando na cidade, foi denunciado e foi levado a um local ermo, e lá foi fuzilado, assassinado, o maior cérebro pensante da Espanha no século XX, o mais importante poeta, o mais importante dramaturgo, sob a acusação de ser marica e rojo, né? Gay e vermelho, e foi fuzilado, parece que com um tiro na cabeça, e até hoje nunca encontraram o corpo de Lorca, né? É o crime mais
de vários e vários crimes que houve na Guerra Civil, um dos crimes mais simbólicos, mais tétricos, mais doloridos. E é o crime que, inclusive, marca a virada poética do Neruda. Neruda tem uma poesia que ele fala: uma gota de sangue amanteado mi poesia, e ele vai mudar a temática dele, ele vai fazer um salto, vai fazer uma viragem poética, né? Neruda não era comunista, nem era um cara de esquerda, e a Guerra Civil Espanhola vai empurrar ele para o marxismo, para o comunismo, para o Partido Comunista. Essas aulas serão sobre isso. Mas eu vou, hoje, perdão pela gripe, tá, gente? Sei que é horrível escutar um vídeo que toda hora o cara vai e tosse, mas eu estou um pouco constipado mesmo. Então, a gente vai fazer um mini curso com 4 aulas, vai ser no Centro Cultural Luzia, um antigo semente que agora está sob a administração de uma amiga, Cíntia Schirme, que cedeu espaço para a gente fazer o curso lá. O curso será em setembro, às quintas-feiras, às 18h30, o curso integral. Custa apenas R$120, a ideia é reunir uns 20, 30 alunos, já temos 12 alunos, para ajudar a financiar o livro. Se eu consigo 30 alunos, eu consigo aí R$3.600, já pago um quarto do livro. A ideia do curso é mais para pagar o livro, né? E aqui na Lapa, no Rio de Janeiro, infelizmente não vai ser transmitido, mas quem quiser participar do curso presencialmente ainda tem vaga, tá? E hoje eu vou dar uma aula como se estivesse dando aula do curso, só que uma mini aula e uma aula mais reduzida. Eu não planejei, as aulas do curso serão mais planejadas. A gente vai falar um pouco de poesia, de Neruda, de Lorca, e a gente vai fazer 4 aulas que vão numa crescente. Hoje eu vou misturar as 4 em um, então vai ficar um pouco improvisado, espero que gostem, né? Muita gente fala que não gosta de poesia, mas a verdade é que a gente não conhece, a maioria das pessoas não conhece poesia, não para ouvir, não para analisar, não para ler. A gente vive num mundo em que a gente é cada vez mais um parafuso, um mecanismo, né? Lembrar aquele filme Tempos Modernos, de Chaplin, e a poesia sempre foi resistência a isso, desde o Baudelaire, né? A poesia de Baudelaire ela é muito moderna, por ela colocar essa problemática, essa sintomática do homem moderno, que não se enquadra, que é um parafuso, que é um instrumento de trabalho, que é uma porca, que é uma chave de grifa, que é um torno, um torniquete, sei lá mais o quê, que é uma peça só na engrenagem, e que vive alienado, estranhado no mundo. Baudelaire é meio isso, né? Um homem que nunca se enquadrou, né? Um poeta vagabundo, marginal, mesmo sendo de uma família rica, de uma família tradicional, né? Preferiu a marginalidade. E essa poesia da virada do século XIX, do início do século XX, tem muito isso. Tem aquela modernidade do futurismo, mas essa modernidade, essa vanguarda moderna do futurismo é praticamente abandonada pela maior parte da vanguarda, que tem reações, né? As reações, por exemplo, surrealistas, reações existencialistas da poesia são de buscar esse lugar do homem no mundo. E o Neruda também sofre isso. Então eu vou ler algumas poesias da fase inicial de Neruda, que nem são essa fase ainda existencialista, né? Neruda muito jovem aqui, nos 20 poemas de amor. O Neruda tinha aproximadamente 20 anos de idade quando fez esse poema. Poema muito bom, né? Tecnicamente muito bem elaborado, muito bem executado, né? Por um rapaz muito jovem, né? Muito talento. Uma pessoa tão jovem ter um poema tão bem acabado, né? Vou ler em português, é sempre bom ler no original, mas vou ler em português, porque muita gente não vai entender em espanhol, e como o vídeo é em português, eu prefiro ler em português, ainda que Neruda seja melhor em espanhol, tá bom? Por exemplo, o poema 1, né, do Neruda, dos 20 poemas de amor, uma canção desesperada. Eu não vou até mostrar, estou com vários livros do Neruda aqui, né? Eu tive uma leitura muito grande do Neruda durante a faculdade, já tinha tido antes, e durante a faculdade estou falando aqui: A Rosa Separada, Elegia, As Uvas e o Vento, O Rio Invisível, Navegações e Regresso, e O Habitante de Sua Esperança, né? Nuevas Odas Elementares, Coração Amarelo, Crepusculário, Cantos Cerimoniales, Poemas de Amor, Prólogos, Cadernos de Temuco, os poemas do Neruda adolescente. Aqui uma revista sobre Neruda.
Eu tenho além do Confesso que he vivido, eu tenho Para Nascer Eu Nasci, que é o outro livro autobiográfico do Neruda, 100 sonetos de amor, os últimos poemas, né? Uma antologia geral, general, da Real Academia e da Academia Chilena. E aqui o que a gente vai usar hoje, que são os 20 poemas de amor, uma canção desesperada, os versos do Capitão, Confesso que he vivido, as 3 residências na Terra, né? E o Canto Geral. Eu trabalhei com todos esses livros quando fiz minha dissertação de mestrado, e então eu me tornei um especialista em Neruda. Não um especialista morne, um grande biógrafo, não é nada disso, mas efetivamente um especialista em Neruda. Então, assim, separei alguns poemas que eu gosto muito, a gente vai dar uma comentada sobre essas fases do Neruda, tá? Pra gente tentar entender o que aconteceu, por que Neruda se tornou um revolucionário, né? Corpo de mulher, alvas colinas, coxas brancas. Ao mundo se assemelhas em seu ato de entrega. O meu corpo selvagem de camponês escava e faz saltar o filho das entranhas da terra. Fui um túnel vazio. De mim fugiam pássaros e a noite me infiltrava sua invasão poderosa. Para sobreviver, forjei-te qual uma arma, uma flecha em meu arco, uma pedra na minha funda. Cai, porém, a hora da vingança e eu te amo. Corpo de pele e musgo, de leite ávido e firme. Ah, os vasos do peito. Ah, os olhos de ausência. Ah, as rosas do pubis. Ah, tua voz lenta e triste. Corpo de mulher minha, persisto em tua graça. Minha ânsia sem limites, meu caminho indeciso. Sulcos escuros onde a sede eterna corre. Onde a fatiga corre e a dor infinita corre. Esse poema é um poema bem intenso, é um poema bem juvenil. Dizem que é um poema feito para um amor da juventude de Neruda, que era a irmã de um amigo de colégio. É um Neruda, no começo da sua carreira, é um poeta muito pobre, e depois ele vai traçar uma carreira como diplomata, devido a seu prestígio. Esse primeiro livro já dá um prestígio muito grande para ele, e parece que uma das razões desse amor não ter dado certo é que ele era realmente um homem muito pobre, um jovem que sai de Temuco. O pai queria que ele fosse engenheiro, advogado, ele decide ser poeta. Ele já cria uma certa decepção na família. As coisas são divertidas, né? Você está, você é poeta, como assim poeta, meu camarada? Mas ele acaba dando certo como poeta, e eu escolho o Neruda porque ele é um poeta militante, é um poeta que viveu a poesia. Não é observador no escritório como o Drummond, é um cara que escreve uma poesia e faz outra coisa da vida. Assim como o Baudelaire, ele vai viver a poesia, né? A poesia dele é reflexo intenso da sua vida. Neruda é um poema em si, né? Assim, o poema 4, um poema que eu gosto muito também. Se a gente poemas de amor, uma canção desesperada, eu tenho uma versão da José Olímpico Editora e é facilmente encontrável no Brasil, tá? Se não conseguir uma edição nova, dá para encontrar na estante virtual edições passadas bem interessantes. É um livro muito legal, muito bom. Eu já li esse livro, sei lá, 400 vezes. 400 é exagero, mas já ter lido mais 50, 60, 70, sei lá quantas vezes esse livro. Muitas vezes. É um dos livros prediletos de Neruda, ainda que seja. O Neruda ainda é muito jovem, ainda não está na sua maturidade. Ele ainda vai escrever coisas melhores, mas melhores não, do mesmo nível. Esse livro é um dos melhores do Neruda. Mesmo com 20 anos, é um livro perfeito, né? É um livro lírico, quase um ultra-romantismo, romantismo tardio, mas um livro perfeito, é muito bem feito. O livro tem começo, meio e fim, é como se relatasse uma história de amor, desde o início até o final, só que de maneira poética, né? És a manhã no coração do estio, cheia de tempestade, iguais a lenços brancos de adeus passam as nuvens, e o vento as sacode com sua mão viajante. Inumerável coração no vento, pulsando sobre o nosso silêncio enamorado. Zumbindo sobre as árvores, orquestral e divino, qual uma língua cheia de guerras e de cantos. Vento que leva em rápido roubo a folha arada, que desvia as flechas palpitantes dos pássaros, e que a vai derrubando em onda sem espuma, substâncias sem pesos e fogos inclinados. Lacera-se e naufraga seu volume de beijos, batidos junto à porta deste vento estival. Uma outra característica do Neruda é essa coisa meio panteísta. A natureza sempre é muito forte no Neruda. E ele não larga isso, mesmo quando ele se torna comunista, ateu,
dialético, materialista, mas dentro da poesia dele há um panteísmo, a natureza pulsa muito forte, como se fosse uma coisa quase que divina. Isso é uma característica que vai perspassar teleologicamente toda a poesia do Neruda. Tá? Desculpa a nossa falha. E é uma linha de condução, esse panteísmo é bem interessante, né? Porque, na verdade, as pessoas têm a evolução, têm um salto, mas o que são permanece, né? Mesmo naquela coisa da dialética, né? Da supra-assunção, da superação, mas você mantém algo do anterior da tese. O Neruda vai manter, por exemplo, três características muito fortes, né? O erotismo, ele é muito erótico, né? O lirismo, ele é muito lírico, e o panteísmo, isso vão permanecer sempre na poesia dele, mesmo na poesia comunista, revolucionária, de esquerda, da fase madura dele. Esse poema agora é fantástico, poema 5. Para que me ouças, minhas palavras afinam-se às vezes como as pegadas das gaivotas nas praias. Colar, cascavel ébrio, para suas mãos suaves como as uvas. Vejo-as longe de mim, minhas palavras, mais do que minhas são tuas. Sobem por minha velha tristeza como as eras. Sobem assim pelas paredes úmidas. Mas tu és a culpada deste jogo sangrento. Elas estão fugindo do meu umbigo